Olá, eu sou Gustavo Damasceno, estudante de Química do IFPR Recife, e vou apresentar sobre o processo de formação política do leitor em relação ao atual governo através das capas da revista Veja. Temos como objetivos do trabalho analisar o discurso da revista Veja e sua influência na posição política e ideológica dos leitores, bem como identificar, descrever e analisar os elementos exibidos, descrever o percurso de artigo de sentido presente na capa e desvelar a posição política e ideológica da revista, assim como a forma que ela é disseminada aos leitores. O método de análise empregado na pesquisa é a teoria da semiótica francesa greimasiana, desenvolvida por Algirdas Julius Greimas e pelo Grupo de Investigações Semiolinguísticas da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. O nome semiótica vem da palavra grega semeio, significando signo, a representação de algo ou de alguma coisa. A teoria, ela explica que todo texto tem um percurso de relativo sentido a ser analisado, sendo ele dividido em 3 níveis de análise: fundamental, narrativo e discursivo. Entretanto, Diana Luz Pessoa de Barros explica, em seu livro Teoria Semiótica do Texto, que, por fim de praticidade, é recomendável que o nível fundamental seja o último a ser analisado. Dessa forma, o percurso de análise do presente trabalho está apresentado pela tabela em exposição, onde, no nível narrativo, nós identificamos os actantes da narrativa, sujeitos, antissujeitos, objetos de valor, etc. No nível discursivo, nós identificamos os elementos discursivos, ou seja, as ferramentas linguísticas que o enunciador se utiliza para a construção do discurso, como as imagens, as cores, as palavras, o tempo verbal e a finalidade do porquê ele usa esses elementos. No nível fundamental, nós identificamos e analisamos a oposição semântica básica do texto, ou seja, a oposição dos valores, ideias e opiniões que o próprio texto apresenta. Para nossa análise, nós escolhemos a capa da edição número 2661, lançada no mercado dia 20 de novembro de 2019. Nela, identificamos 3 sujeitos proeminentes: as forças moderadas, Lula e Bolsonaro. Adotando as forças moderadas como o sujeito semiótico 1, formamos o seguinte plano narrativo. Nesse plano, nós observamos que seus objetos de valor são superar os desafios dos grupos de Lula e Bolsonaro, aumentar sua influência política e manter a sua neutralidade. Como querer fazer, querer ter e o querer ser partem de uma vontade própria, nós podemos dizer que o destinador é o próprio sujeito, compreendido como automotivação. Seus oponentes são já referidos, Lula e Bolsonaro, bem como seus respectivos apoiadores. Como adjuvantes, podemos citar a parte da população que não se identifica com os lados polarizados, de Lula e Bolsonaro. Seus antissujeitos são os próprios Lula e Bolsonaro, sujeitos semiótico 2 e 3. Na identificação das relações de junção do sujeito com os objetos de valor, é possível afirmar que, a partir da capa, o sujeito semiótico 1 tinha inicialmente relação de junção com grande parte de seus objetivos, excetuando-se o objeto valor 1 e, analisando-se o contexto atual, nós podemos dizer que ele permanece com as mesmas relações inalteradas, tendo ainda uma grande parte da população brasileira como integrantes dos lados polarizados. Como sujeito semiótico 2, nós adotamos Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil. Na identificação do seu plano narrativo, observamos que seus objetos e valores são atrair mais apoiadores, consequentemente aumentar a própria influência política, enquanto, ao mesmo tempo, promove dificuldades aos outros grupos ideológicos. Semelhantemente ao sujeito 1, a motivação por trás de Lula é própria dele, a automotivação. Seus oponentes são Bolsonaro, os apoiadores de Bolsonaro e as forças políticas moderadas. Seus adjuvantes são seus próprios apoiadores e as pessoas que se identificam com seus ideais. Suas relações com os objetos de valor ficam inalteradas no estado de disjunção, sabendo-se que a situação política no país não difere tanto no contexto polarizado apresentado pela capa. Por fim, temos o sujeito semiótico 3, Jair Messias Bolsonaro, atual presidente do país. Podemos dizer que seus objetos de valor são alcançar estabilidade política, aumentar a popularidade do governo e reduzir a influência política dos outros grupos através da implicação de dificuldades aos mesmos. As forças políticas moderadas e Lula são seus antissujeitos, assim como seus oponentes,
junto com os apoiadores de Lula e dessas forças moderadas. Como adjuvantes, Bolsonaro tem seus próprios apoiadores e as pessoas que se identificam com seus ideais. Semelhantemente aos demais, ele também é motivado por razões pessoais e próprias, ou seja, a automotivação ou autodestinação. No início dos programas narrativos exibidos na capa, Bolsonaro começa em uma relação de disjunção com seu objeto de valor 1, que permanece até hoje. No que se refere ao objeto de valor 3, também não apresenta mudanças no quadro. Entretanto, quando nos referimos ao objeto de valor 2, nós notamos que ele tinha uma grande popularidade inicial, expressa na capa. E, atualmente, notamos que não houve um aumento da popularidade governamental. Para o nível discursivo, separamos alguns dos tópicos principais da análise, como, por exemplo, o isolamento do cenário político brasileiro, ou você é a favor de Bolsonaro, ou de Lula, ou das forças políticas moderadas. Não existem mais outras opções. A revista coloca o sujeito semiótico 1 em uma posição de vítima, apelando para o sentimentalismo dos leitores. As próprias palavras trazem sentimentos negativos aos lados de Lula e Bolsonaro. A racionalidade pertence única e exclusivamente ao sujeito semiótico 1, já que os outros são extremos, não são racionais. Além disso, essa racionalidade do sujeito semiótico 1 faz uma ligeira ironia com a imagem do sujeito semiótico 1, já que ele está tampando os ouvidos, recusando-se a ouvir. Isso a gente pode relacionar com o fato de ele não querer dialogar e, consequentemente, não querer ser democrático. A representação de Lula pela capa é através de um rosto grande e vermelho, cor do seu partido, localizado na região esquerda da capa, o que representa o seu posicionamento político ideológico de esquerda. Bolsonaro, assim como Lula, tem o mesmo formato de rosto e tamanho semelhante, entretanto, ele se apresenta na região direita da capa, expressando sua posição política ideológica de extrema direita e conta com as cores verde e amarelo, amplamente relacionadas a ele e a sua campanha presidencial. Por último, nós podemos falar sobre a figura menor, como já mencionada, tapando os ouvidos, que acaba fazendo referência, esse tamanho, ao fato de ser uma minoria no contexto geral brasileiro. Podemos também relacionar o fato dos rostos serem semelhantes ao fato de os dois lados polarizados serem iguais. A única coisa que vai trocar é a cor. Uma outra questão importante a ser mencionada é a relação do título A Era dos Extremos com um outro livro, de mesmo nome, escrito por Eric J. Hobsbawm. O livro trata sobre a Guerra Fria, principalmente, que é a guerra entre duas ideologias, referenciando o que pode se referenciar, refletir, observar no contexto trazido pela capa, a guerra entre as duas ideologias, de Lula e de Bolsonaro. A utilização das cores preto e branco, quando relacionadas à propaganda, acabam gerando a atmosfera de argumentação. O que a gente acaba notando é, como o nome da revista Veja e o próprio sujeito semiótico 1 estão de preto sobre o fundo branco, trazem com eles a atmosfera de argumentação, de reflexão, de racionalidade, de democracia, diálogo. No texto da capa, notamos claramente a relação de oposição entre a moderação e o extremismo. Tais temas acabam sendo relacionados à capacidade de dialogar, ou seja, de fazer democracia e, dessa forma, sair da crise atual do país. Podemos definir assim: o extremismo, junto com a não moderação, levarão o país ao regresso, ao retrocesso, enquanto que o não extremismo, junto com a moderação, levarão o país ao progresso. Dessa forma, nós podemos dizer que os objetivos da pesquisa foram alcançados, visto que o percurso gerativo de sentido presente na capa foi identificado e exposto nessa apresentação, bem como a identificação do posicionamento da revista como oposta ao governo, colocando-se na posição de neutralidade
ou de moderação criada pela própria revista. Por fim, gostaria de agradecer quem continuou até o final. Muito obrigado e um forte abraço.